Você na Econometrix? Aqui é o Antônio Matheus. E segundo Renato Lerípio, abrir mão da econometria é um suicídio. Tá vendo? Eu fico puto quando o Antônio pega minhas falas e faz uma entrada pra ele. E eu não tenho essa... Legal, cara. Renato te fodeu agora. Aqui é Vitor Viller e no programa de hoje vamos introduzir as bobagens do governo Dilma em um modelo econométrico. Aqui é Renato Lerípio e eu não vou dizer nada porque o Antônio já disse o que eu disse. Aí, foi bom, cara. Fica a minha crítica aí. Aqui é Ricardo Lima. Incerteza existe tudo, então nós deveríamos ser bayesianos. Oi. Caraca. Gostou, né? Aí, isso é o quê? Pra pessoa desistir de ouvir o podcast? Já no início, já começa assim. Não, tá bom, porque a gente já faz a seleção do público, entendeu? Beleza, então hoje eu vou começar sobre o que o Vitor falou, que é adicionar econometria no que está acontecendo aqui no governo Dilma. Você vai escutar sobre desde o que é econometria, a base da econometria, como é que funciona você definir o que está mudando, os parâmetros, os choques, tentar entender por que a econometria é tão difícil. E para isso nós hoje temos a participação aqui especial do Ricardo Lima, que está falando fora do Brasil, aqui com a gente. E agora o Vitor vai explicar aqui os motivos pelos quais chamamos o Ricardo Lima para essa conversa. Então, como a gente tinha comentado no programa anterior, né? A gente iria tentar interpretar toda essa instabilidade política que o Brasil está vivendo e tentar incorporar isso, como que isso é incorporado, né, nos modelos econométricos e isso interfere nas previsões de variáveis macroeconômicas que, em geral, os economistas tentam fazer. E para isso a gente convidou aqui o nosso amigo, né, o Ricardo Lima, que fez graduação em economia na UF, teve alguns prêmios aí, né, Ricardo? Foi contemplado com uma... Alguns não, teve um. Foi contemplado com um prêmio lá do Corecon sobre a monografia dele de responsabilização de professores, ainda que ele seja crítico ao programa, né, mas enfim, isso é outra ideia que a gente vem discutindo. E hoje ele está fazendo mestrado lá em economia também na Universidade de Estocolmo, acabou de ser aprovado para o doutorado, tem trabalhado aí com macroeconomia. A gente também está num trabalho bem legal sobre previsões, né, de variáveis macroeconômicas e está meio que passando por esses problemas aí na prática, né, que é como tentar prever câmbio, inflação, crescimento, dado todos esses problemas que a gente está vivendo nos últimos tempos, nesse país hipotético que a gente vai criar aqui nesse programa. Então, para isso, a gente trouxe o Ricardo e ele vai falar um pouquinho disso ao longo do programa. Ótimo, então vamos lá para a conversa. Beleza, então estamos aqui para falar sobre tudo que a gente falou semana passada, só que dessa vez atingindo bem mais a econometria. E para começar, o ideal é a gente tentar falar um pouco o que é econometria para quem não conhece, para quem não teve isso ainda em faculdade, ou então nem nunca vai ter. Quem aqui pode me dar a introdução, falar o que é econometria? Então a ideia básica é simplesmente você achar uma relação entre variáveis, entre séries, entre algumas variáveis de interesse. Basicamente, você faz isso tentando achar uma combinação na econometria, né, mais básica, uma combinação linear entre elas, jogar tudo que não for explicado pelas variações de uma variável, você joga para o erro, aquele famoso resíduo, e você tenta achar uma função que minimize esses erros, né? Então a econometria, a intuição por trás da econometria é basicamente você otimizar uma função de erros que diminua essa discrepância entre o que você está tentando explicar e o fato real. Então a ideia básica é achar a relação entre variáveis. Tá, então por exemplo é aquela velha história. É possível você achar uma relação entre a moeda, a inflação do Brasil e o número de borboletas que estão migrando para o sul. Exatamente. Aí uma coisa, achar a relação, uma coisa completamente diferente. O problema é você achar uma relação e tentar limpar todos os outros fatores que podem afetar essa relação, né? E aí o que você está falando, que é o exemplo básico de
de quem quer atacar a econometria, de falar que tem gente que acha a relação entre o PIB e a quantidade de pombos que estão pousando no seu telhado. Você tenta limpar o maior número dos efeitos não significativos ali. Eu vou falar logo de uma vez, assim, quanto mais eu estudei econometria, mais eu sou contra a econometria. Mas eu sou também contra as pessoas que atacam esses métodos de maneira, assim, uma maneira meio banal, meio criancista, assim. Então tá legal, então acho que eu entendi. Se você, por exemplo, você tem uma tese, está fazendo uma pesquisa que você quer provar que o investimento no Brasil tem relação com alguma coisa, algum outro elemento da economia ou algum outro elemento da política. Aí para você deixar isso, dar uma força para a sua tese, você faz um modelo econométrico para ver a relação entre as duas variáveis. Seria isso? Isso, só que aí você tem que pensar em tudo mais que pode afetar essa relação. Porque o problema todo é que você quer achar efeito limpo, né? Você quer achar o efeito limpo do investimento no produto, alguma coisa assim. Você quer esses efeitos onde você pode, teoricamente, considerar que tudo mais constante, né, aquela famosa condição de ceteris paribus, que eu acho que a gente vê desde o primeiro período na economia. Então você tem que controlar por tudo mais. É óbvio que isso nunca vai funcionar, certo? Esse efeito causal que a gente sempre busca na econometria, isso, até hoje, considerando todos pelo menos o pouco que eu conheço de econometria, eu ainda não acredito que você consiga extrair esses efeitos causais. Mas a gente tenta chegar o mais perto possível. Tá, aí você falou que você é contra a econometria. Não contra, que você não gosta. Contra, assim, você fica, quanto mais você começa a estudar econometria, você fica com o pé atrás. Assim, não é que eu sou contra, eu conheço os limites. Então não venha tirar conclusões, não venha tentar tirar conclusões que são fortes demais para o que a gente tem como ferramenta. Agora, que você deva tirar por completo, não usar, não olhar para isso, aí é outra coisa. Então não sou contra, eu conheço os defeitos. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar. Beleza, eu nunca conversei com isso sobre o Vitor. Você compartilha dessa visão dos defeitos da econometria, Vitor? Então, tudo que você faz, você tem que ter primeiro na cabeça uma teoria, né? Tem uma teoria por trás. E você usa a econometria para tentar verificar aquela teoria empiricamente. É claro que você nunca vai conseguir provar exatamente uma teoria, você consegue cercar aquele problema e ver mais ou menos se tem relação ou não com a teoria que você está desenvolvendo, né? É claro que existe um ceticismo nessa comprovação empírica de uma teoria. Você nunca vai conseguir comprovar 100% a validade de uma teoria. Isso, em termos científicos, né, é o que a gente fala, que a ciência ela nunca vai achar a verdade, né? Ela vai procurar se aproximar dessa verdade, mas ela nunca vai conseguir chegar 100% próxima a essa verdade. Eu acho que é mais ou menos isso que o Ricardo falou. Se eu estiver falando besteira, ele me corrige. Foi até legal o Vitor falar de validade, porque quando você vai avançando mais um pouquinho na econometria, você vai vendo que tem um grande assunto, pelo menos, ainda mais na área de microeconometria, que é esse negócio de validade interna e externa de um modelo, né? De você avaliou, sei lá, uma política social em uma cidade ou num país, e você estima um modelo ali dentro e vê para aquela amostra e vê que aquela política social teve efeitos positivos, né? Uma coisa é você falar que esse modelo que você estimou, que esses efeitos positivos, têm validade interna, eles funcionam ali, aquele caso específico. Agora, é muito difícil você generalizar resultados que você encontrou para um universo, né? Pra falar que, né, se funcionou lá em Niterói, vai funcionar em Nova York e nos Estados Unidos. Esse é um assunto muito forte, ainda mais em microeconometria, que a gente começa, que é a área onde, teoricamente, esses efeitos causais são mais fáceis de controlar e mais fáceis de... E tu, Ricardo, ou melhor, e tu, Renato, tu gostas de econometria? Cara, eu tenho me dedicado a estudar mais econometria nos últimos tempos, né? E o Ricardo tem sido até um conselheiro nisso. E assim, o que eu gostei, assim,
do que ele falou, que eu acho que acaba sendo conselho para qualquer um aí que esteja ou começando com estudo de econometria ou já em um estado mais avançado, é lembrar que toda vez que a gente está trabalhando com dados, né, a gente pode, né, manipular esses dados de forma a produzir um resultado mais próximo daquilo que a gente deseja, né? Existe até um famoso bordão aí na área que diz que os dados confessam, né? É só você torturar um pouquinho que eles confessam. Quer dizer o quê? Você pode fazer manipulações ali para gerar um resultado próximo do que você quer. Então, assim, é sempre bom o pesquisador ter na cabeça, né, que as limitações que os dados impõem, né, que foi isso que o Ricardo falou um pouco, né? Ele sabe os limites do que ele pode encontrar e daquilo que efetivamente ele não pode encontrar nos dados. Então isso é importante ter na cabeça, né? Até onde você pode ir com essa ferramenta, o que ela pode te dar e o que ela não pode te dar. E em segundo lugar, essa coisa de ter a honestidade de trabalhar de uma forma honesta com os dados, tentando se isentar ao máximo possível das suas convicções pessoais, né? Porque às vezes as pessoas tendem a tentar colocar isso à força dentro dos dados para sair um resultado que elas querem. E eu acho que é importante, então, para o pesquisador, utilizando essa ferramenta, ter essas duas virtudes, né? Reconhecer os limites e meio que se isentar de valores pessoais antes de começar a olhar os dados. Eu acho que já deixar logo de cara, assim, pra todo mundo, acho que o mais importante, eu acho que o mais legal agora é, ainda mais com esse negócio de internet, não sei o que, é você tentar gravar seus passos, deixar bem claro o que você tá fazendo, pra que outras pessoas possam reproduzir o que você fez. Eu acho isso uma parte bem importante da econometria, porque se você é sincero no processo todo, as pessoas podem reproduzir exatamente que o Vitor provavelmente vai lembrar das nossas tentativas de reproduzir artigo, que é uma coisa quase impossível, porque ninguém fala com o que faz, ninguém fala o que faz, então é quase impossível reproduzir qualquer artigo, e não é artigo em periódico brasileiro, é artigo top, é impossível reproduzir os artigos. Então eu acho mais legal você sempre deixar bem claro o que você está fazendo e sempre disponibilizar, né, o que está fazendo. Acho que esse é o mais legal. Eu não entendi eu não entendi a associação do ser impossível publicar artigo porque ninguém fala o que faz, como faz. Não, publicar não, reproduzir artigo. Tipo pegar um artigo que fez algum trabalho e tentar reproduzir ele com seus dados do seu país, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Pegar exatamente o mesmo resultado. Pegar o mesmo conjunto de dados, de repente tentar reproduzir, porque muitas informações muitos passos estão omitidos ali, né? Às vezes uma dummy que o cara usa, ele não coloca que ele usou, ou então alguma outra ferramenta, né? Isso que quer dizer? Entendi. E assim, voltando àquilo que o Vitor tinha falado, eu acho que talvez eu não tenha feito minha resposta muito completa. Eu acho que, assim, hoje na economia é difícil você prescindir dessa análise quantitativa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que são um pouco avessas a essa coisa de econometria, de usar dados estatísticos e tal. Existe um certo ceticismo em relação a isso. E assim, eu acho que a economia realmente ela é uma ciência que tem que ter uma base profunda na teoria. A gente tem que estar sempre tentando fechar o raciocínio o máximo possível com base no que a gente conhece de relações econômicas, de estudos mesmo teóricos e tudo mais. Mas eu acho que não tem como prescindir de buscar nos dados aquela relação que a gente está estudando, né? Por mais que, como o Ricardo apontou, causa e efeito sejam difíceis de discriminar na prática, ou a ferramenta econômica tem seus limites, né? Mas eu acho que abdicar dessa ferramenta, eu acho que é um suicídio, assim. Eu acho que tem que usar o máximo que dá e desenvolver novas técnicas, como a gente vem desenvolvendo aí nos últimos 20, 30 anos, técnicas cada vez mais sofisticadas, para tentar chegar num resultado mais satisfatório possível. Acho que a gente não tem como abrir mão disso, não. E quem tenta abrir mão disso, acho que fica condenado a ficar um pouco à margem das discussões, porque tem muita coisa que a gente consegue, sim, separar através dos dados, né? A gente consegue ver que não existe relação nenhuma, ou que a relação é mais fraca do que se pensava, enfim. É difícil, né? A grande diferença que eu vejo, assim, do Brasil pra cá é justamente esse... aqui na graduação, você não vê monografia, é muito difícil ver monografia que não seja quantitativa. Porque o negócio é o seguinte, você escrever uma monografia quantitativa contribui muito, porque, assim, querendo ou não, quanto mais pessoas fazem essas pesquisas quantitativas, mais você vai tentando buscar essas relações, você vai tentando estabelecer relações. E outra coisa, eu acho que poucas pessoas entendem isso aí no Brasil, mas você fazer uma monografia teórica é muito mais difícil do que uma monografia quantitativa, tá? E isso eu acho que o pessoal aí, eu lembro
na minha época que eu fiz monografia aí, as pessoas achavam o contrário, que era muito mais fácil fazer uma coisa teórica do que uma coisa quantitativa. Eu sempre fui bem claro com isso, sempre falei muito, lembro até falar pro Vitor nessa época de monografia, que quantitativo é muito mais fácil. Por exemplo, esse negócio que ele falou dava margem para a gente explicar. No Brasil, a gente não aprende uma linguagem de programação na faculdade. Fica lendo Keynes, Marx, Ricardo, blá blá blá, sabe tudo desses caras, mas não sabe rodar um programa, não sabe escrever um código, entendeu? Eu não iria nem tão longe quanto isso, mas eu diria que não consegue sequer, de repente, fundamentar com alguma base empírica aquelas relações que eles acreditam serem verdadeiras. Eu iria além que não sabe nem rodar uma regressão, mas tudo bem. Então, exatamente isso. Você acaba reproduzindo teorias as quais você, de repente, se você for cobrado a explicar de uma forma objetiva, você não consegue nem explicar porque você não sabe tratar os dados da maneira mais simples possível, né? Então, acho que contribuição teórica é um troço extremo, né? Contribuição teórica é um trabalho bem gigantesco, né? Agora, contribuição quantitativa, você tentou ver lá uma relação, você tentou testar uma teoria, isso aí é uma coisa bem mais simples, né? Eu acho que é por aí que você tem que começar. Não, é verdade. Se a gente até olhar para a história econômica, a gente vê isso, né? Se pegar o século XX lá, você teve 2 ou 3, vamos dizer assim, revoluções teóricas, né? Não mais do que isso. Quer dizer, num período de 100 anos, 110, 115 anos, é muita coisa, é muito pouca coisa, né? Muita coisa que eu digo em termos de esforço, né? Então, assim, ao passo, se a gente for olhar a questão quantitativa, a gente avançou enormemente, né? Quase todo mês, todo dia, deve sair um paper novo aí indicando alguma relação entre variáveis nova, algum impacto de uma variável sobre a outra usando um método mais sofisticado, que captura melhor, enfim. Esses avanços na área quantitativa costumam ser muito mais rápidos do que avanços na área teórica aí, como você colocou, né? A teórica é mais difícil. Mas isso que o Vitor falou realmente tem sentido, né? Acho que as pessoas têm na cabeça que você tratar teoria de forma pura é mais fácil do que você tratar com números, né? E eu acho que isso acaba sendo, de repente, o fato das pessoas subestimarem, vamos dizer assim, a complexidade que é você criar uma teoria ou fazer algum emenda a uma teoria, né? Quer dizer, se você for fazer isso de uma forma realmente científica, isso é muito complicado. Mas eu acho que existe essa subestimação, assim, por parte de alguns centros, algumas pessoas. Mas o que o Vitor falou também é interessante, né? Entrar nesse aspecto prático da nossa graduação que está cada vez... Daí pode ser outro podcast, sabe? Falta praticidade na graduação, pelo menos nas públicas, falta, né? Nós vamos falar agora, a gente acabou falando no último podcast das dificuldades de analisar esse cenário político dentro de modelos econométricos, porque essa variabilidade toda que acaba gerando volatilidade nas variáveis tende a repercutir nos modelos, né? Qual seria uma forma mais fácil, de repente, ou se existe alguma forma de estar lidando com isso dentro dos modelos, né? De capturar esses movimentos políticos e tentar extrair os resultados que a gente deseja. Esse negócio de criticar esses modelos econométricos porque não conseguem prever crises, o choque. Por definição, um modelo econométrico não está lá para prever choque. E uma coisa que o Renato falou semana passada foi que esses modelos não conseguem, dada essa nova variabilidade, esse novo cenário que a gente está vivendo agora, está mais difícil fazer previsão. Eu tendo a discordar. O que você tem que fazer basicamente agora é parar e reestimar esse modelo. É só isso, ajustar os parâmetros. Mas isso acaba sendo uma complicação em relação a uma situação normal, na qual você não precisaria reestimar esses parâmetros, não é? Foi nesse sentido que eu falei, dá um pouco mais de trabalho nesse sentido, de você... Assim, por um lado você tem que reestimar os modelos e por outro lado, os seus cenários estão mudando com uma rapidez muito, muito elevada, né? Então você tem que também estar atualizando seus cenários também com muito mais frequência. Então
isso acaba sendo uma complicação extra também, você ter que dar mais atenção a isso. Aí a gente entra numa categoria de modelos que eu acho bem interessante e que eu estava falando, comentei com o Vitor. Que uma coisa é o seguinte, quando você tem uma mudança aí de cenários, uma mudança de ambiente, primeiro, vamos voltar para o começo. Aonde que entra essa incerteza, né, no nosso modelo? A gente tem que distinguir dois tipos de incerteza. A gente tem a incerteza que vem dos parâmetros, são os parâmetros que estão mudando, é isso. Outra coisa são os choques estão mudando. Então, traduzir isso da econometria para o mundo real, o que a gente tem que se perguntar é a relação entre as variáveis, elas estão mudando ou é o mundo que está mudando, né? Os choques ao qual o mundo está vivenciando, são eles que estão mudando, a característica deles, eles estão menores, eles estão maiores, eles estão com uma persistência maior, estão com uma persistência menor. Então essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Bom, se a gente pegar essa ideia que parou, né, tá orientar isso no que a gente está vivendo hoje no Brasil, é muito provável que a gente tenha um pouco dos dois, né? Uhum. Se a gente abre, né, nos últimos, 5 anos, 6 anos aí, tudo que foi feito de intervenção do Estado sobre a economia, é muito provável que isso tenha gerado reação nos agentes, né? Os agentes hoje, eles interpretam esse movimento de intervenção do Estado sobre a economia de uma forma diferente, né? Então eles reagem de uma forma diferente a essa intervenção. É meio lá o que o Lucas falava, olha, se o Estado está interferindo a todo momento na economia, isso torna o ambiente econômico mais imprevisível, e isso gera uma reação dos agentes, né? Eu acho que é isso que você quer dizer com instabilidade nos coeficientes, né? Se a gente pega esse período lá de 6 anos da economia brasileira, eu acho que tem muito a ver com isso que o Ricardo falou. Mas se a gente pega hoje, agora, nesses últimos 3 meses, é um fato, né, que a gente nos últimos 3 meses a gente piorou muito as perspectivas de crescimento, de câmbio, de inflação, enfim, deu um salto. E eu acho que isso que a gente está vivendo especificamente nesses últimos 3 meses, parece que trata-se mais de um choque que tem a ver com essa instabilidade política. Daí, por exemplo, o câmbio ele estava em 2,80 em janeiro, agora já está em 3,30. É mais um choque derivado dessa instabilidade política. E aí, o que seria mais... Eu não sei se é mais fácil tratar uma mudança de coeficiente ou se é mais fácil acomodar um choque dentro de um modelo. O que você acha? Não, eu acho que a resposta para isso é justamente parece, ao meu ver, o que trouxe a economia brasileira ao ponto que está agora. A impressão que eu tenho é que o governo, o Banco Central, tentou tanto ajustar os coeficientes para esses choques, ou seja, tentou manipular tanto essa relação entre as variáveis como resposta a esses choques, e chegou agora que não tem mais como. Então eu acho que é mais fácil, uma resposta é mais fácil ajustar esses choques externos do que ficar tentando mudar a relação, né? Eu acho que é bem mais complicado mudar não tem como, né? Eu acho que o problema todo do Brasil nesses últimos tempos foi tentar manipular essa relação entre as variáveis, né? Querendo ou não, tentou prolongar, por exemplo, trade-offs que existem entre as variáveis. Acho que isso tudo acaba causando problema. Essas relações, eu acho que essas relações são mais estáveis ao longo do tempo. É óbvio que eu acho que naturalmente eles vão mudando ao longo do tempo, mas você tentar manipular eles é uma coisa mais pesada. Eu acho que é isso que eles fizeram de errado. A ideia é que você gera uma ação, né, de política econômica, mas você tem que entender que essa ação de política econômica vai gerar uma reação, né? Parece que é isso que o governo não entendeu nesses últimos anos. A minha visão, pelo menos, é como se, assim, eu não sei se, eu acho que o Antônio vai poder falar melhor, mas o que eu vejo, o meu jeito de pensar, é como se os coeficientes, o modelo vai mudar ao longo do tempo, isso é quase que óbvio. Agora, você tentar, se os coeficientes de uma equação têm uma trajetória normal, e você quer mudar essa trajetória, vai ter problema. Por exemplo, vamos dizer que há 10 anos atrás, se você aumentar a taxa de juros em 0,5 pontos percentuais, a inflação ia cair em 0,5. Agora, se você assume que esses coeficientes não são estáveis ao longo do tempo, o que eu acho natural, qualquer economia é natural, essa relação não ser estável, aí digamos que então ela tem uma trajetória que de 0,5 para 0,5 vai de 0,5 para 1.
Então, 0,5, um aumento de 0,5 na taxa de juros vai descer 1% da inflação. Você achar que você consegue pular, você consegue alterar essa trajetória de 0,5 para 2, eu diria que no curto prazo você consegue enganar isso, você consegue manipular isso, mas depois vai chegar uma hora que você vai ter que pagar o prejuízo. Por exemplo, por que o Banco Central ele tentaria alterar uma decisão de taxa de juros? Seria mais fácil, por exemplo, ele tem lá compromisso com a inflação, né? Mas ele também tem um compromisso com a estabilização do produto. Então ele olha as duas coisas. Ele pode, o que o Ricardo tentou dizer, eu acho, né, na minha interpretação aqui, é que o Banco Central pode, num determinado momento, deixar um pouco a inflação de lado e tentar dar mais importância ao produto, né? Só que isso traz consequências. No período seguinte, ele vai ter uma inflação maior e provavelmente não vai ter um crescimento tão grande assim. Então ele vai ter que subir mais os juros para conter essa inflação maior que ele deliberadamente deixou de controlar em determinado período. Eu acho que é isso. É isso que tu queria dizer? Não, é que eu vou pensando em um erro acumulado aí da equação e acaba acarretando nisso daí, na transferência de uma variável para outra, ser feita depois. Certo, eu queria voltar uma coisa que o Ricardo falou, que você tinha comentado que o primeiro passo é você definir o que está mudando, certo? Isso. E aí, depois, definido, por exemplo, que o que está acontecendo são choques. São choques externos que você não consegue explicar, ou seja, choques vamos supor, vamos imaginar, né? Um país que está vivendo uma crise política. Vamos imaginar, um país hipotético, né? Que esteja vivendo uma crise política. Tá. E esse país hipotético, ele precisa aprovar um ajuste fiscal no Congresso. Perfeito. Né? Essa crise política, ela meio que dificulta essa aprovação desse ajuste fiscal, né? E aí vamos supor uma variável, né? O câmbio, por exemplo. O câmbio, ele meio que reflete essa dificuldade de aprovar esse ajuste fiscal, dada essa crise política. E aí vamos supor que ele desvalorize. Por quê? As pessoas acham que não vai ser aprovado por causa dessa instabilidade política e começam a sair do Brasil, a vender a posição aqui e ir embora. E isso aí gera uma posição de desvalorização no mercado de câmbio. Isso é considerado um choque, certo? Mais ou menos, você já envolveu uma cacetada de endogeneidade. País hipotético. O Vitor é um cara cheio criativo. de endogeneidade. Pode falar uma crise? Foi crise lá fora? Fala crise lá fora. Isso daí é choque. É o choque mais claro, porque aí não tem nada de... Não tem política, não tem... Porque você tá falando de política, automaticamente você pode estar mudando o modelo, né? Pode estar mudando os coeficientes ali. A política não afeta o Banco Central? Vamos supor que o Banco Central esteja leniente com a situação. Esteja o quê? Leniente. Ele não esteja interferindo no processo. Obrigado. Então tá. Pra resolver teu problema de endogeneidade, pode ser? É. Vamos supor que o Banco Central esteja deixando o câmbio flutuar, que não esteja se envolvendo nesse mercado. Que toda essa oscilação da moeda, né, em relação ao dólar, por exemplo, seja em função desse choque político, né? Tá. Vamos isolar isso. E aí, como é que trata isso no modelo? Bom, aí no modelo você vai ter que ver o que tá... Primeiro vai ser dar uma olhada nesses choques, né? Esses choques são isolados, eles estão mostrando alguma persistência, eles estão... o choque hoje está mostrando efeitos no choque amanhã, e assim vai. E aí são aqueles modelos que a gente começa a ver em econometria de séries temporais, onde você modela os resíduos. Basicamente o que você está vendo é a variância dos resíduos e também a autocorrelação dele. Agora, o negócio todo, o que a gente tem que ver, que esses modelos simples que a gente vê de econometria de séries de tempo, a gente só modela uma coisa, né? A gente vê os coeficientes. Então a gente estima os coeficientes para um intervalo de tempo. Agora você pode também modelar os resíduos, falar eles se comportam desse jeito. Os resíduos é o que a gente costuma chamar de choque, né? Que é uma coisa aleatória, mais normal desde a econometria 1 é o quê? Os resíduos são o quê? São normalmente distribuídos, uma média zero e uma variância constante. Se esses choques são persistentes, eu acho que o exemplo foi meio infeliz, mas uma crise, por exemplo. Uma crise é um choque negativo que vai ter uma persistência, ainda mais essa agora que a gente teve agora. Não é uma crise de 2 dias, 3 dias. É uma coisa que
ao meu ver, teve um efeito tão grande que mudou o cenário externo. Mudou, não para sempre, mas mudou por um bom período. Eu acho que até hoje a gente passa por resquícios dela. Então, em séries temporais, a gente pode, os modelos mais complicados, quanto mais você vai complicando, mais você vai modelando, né? Você pode modelar os resíduos, pode modelar os coeficientes, falar que eles não são constantes, eles variam ao longo do tempo. Você pode modelar tendências, você pode falar que a tendência não é constante, a sazonalidade não é constante. Ô Antônio, eu posso fazer uma pergunta? O que você achava que era econometria? Calma, você perguntou o que eu achava pra depois explicar o que eu acho agora, depois de ouvir vocês falando, tá legal. O que eu achava de econometria antes de ser agraciado pela conversa de vocês é que sempre me falaram que econometria é uma evolução de estatística. É um tipo de estatística, inclusive. E que, claro, sempre escuto que é difícil pra caramba e que serve pra você criar modelo. Na hora que você vai criar um modelo, você vai ter que usar bastante econometria. Tudo que eu sabia era isso, basicamente. Agora, ouvindo vocês, o que eu consigo entender melhor é um pouco mais detalhadamente como é que se usa. Você vai ter que, quando você quiser provar alguma relação entre coisas, quando você quiser provar a relação entre coisas, você vai ter que usar de econometria para conseguir provar a relação entre coisas. Eu parecia aquela menina do vídeo do YouTube que fica falando, tentando responder a repórter, mas fala aí. Eu tenho muita impressão de que esse modelo de ensino que a gente tem na graduação de econometria, ele é muito responsável por criar essa impressão de que econometria é um negócio impossível, é sempre aquela matéria, né, responsável aí pelo medo de todo mundo, pelo pesadelo de todo mundo. Eu acho que o professor fica muito no quadro, colocando, né, aquelas fórmulas, aquelas transformações algébricas imensas, e que assim, por mais que tenha algum valor didático, né, acaba dotando o aluno com certas, enfim, ferramentas matemáticas, etc., acaba não contribuindo tanto assim para o melhor entendimento dele sobre o que é econometria de fato, né? Eu acho que de repente se houvesse uma disciplina mais prática, né? A gente aprendesse um conteúdo geral na aula, depois fosse lá pro computador, rodasse umas regressões, o professor olhasse, isso aqui tá faltando, isso aqui você tem que fazer dessa forma, e a pessoa fosse pegando a mecânica da coisa mesmo na prática, eu acho que muito desse medo desapareceria, e eu acho que a gente teria um reflexo forte na questão das monografias que o Ricardo falou lá, que as pessoas evitam muito fazer na parte quantitativa porque acha que é mais difícil e tal. Eu acho que isso vem lá do começo. Acho que de repente você teria alunos mais bem treinados e menos receosos de estar aplicando esses métodos. Mas a gente ainda tem, pelo menos nas graduações das universidades federais aqui no Brasil, assim, que eu tenho contato, assim, eu vejo que essa coisa é muito incipiente, né? Você ter uma coisa mais prática, assim, do aluno sentar no computador, o professor ajudar e ele rodar os modelos e ir caminhando aos pouquinhos, né? Acho que fica muito preso no quadro lá, nas equações, não sei o que, e acho que aquilo assusta um pouco. Uma coisa que a gente pode fazer pra ajudar é, por exemplo, vamos pegar esse país fictício aí que o Vitor inventou da cabeça dele. País complicado. Vamos tentar pegar ele. Ele nomeou todas aquelas situações que o país está passando. A gente, vamos agora pegar, sei lá, dois elementos que a gente acha que, né, que não tem como provar, mas a gente acha que existe alguma relação. E o que aconteceria, como é que a gente usaria de econometria para criar essa relação, para provar ou desprovar ela? E essa relação seria? Então, isso eu deixo com vocês, eu não sei dizer. Vocês conseguem pensar em algum tipo de simulação que a gente consiga fazer? Só falando aqui, você consegue pensar em alguma relação de duas coisas? Sei lá, o câmbio com política monetária. Você consegue pensar em algum tipo de relação que você queira tentar... Cara, eu só vou pensar em inflação, não sou um cara muito criativo. Então, pode ser. Fala aí, alguma relação que possa ser provada. Eu só não sei se usar os termos corretamente, mas eu sei o que está acontecendo. Não, isso aí tem que treinar. Não, sim, mas... Você não sabe usar esses termos, porque você não saiu da aula de macro e foi pro laboratório botar isso no computador. Mas aí você reclama com o sistema público de ensino. Não, mas é isso que eu acabei de falar. Eu acho que essa é a deficiência que a gente tem. Ficou 10 minutos reclamando, pô. Pô. Foi exatamente disso que eu tava falando, da gente não ter essa prática da teoria que a gente aprende lá na sala, entendeu? A gente não colocar aquilo em termos práticos. Com certeza, eu aprendi. E isso gera essa limitação. Sim. Eu acho que, sei lá, a minha opinião é que deveria contrabalançar um pouco isso aí. Eu já tinha muito essa opinião, né? Aí depois que o Ricardo ele foi fazer o mestrado lá na Estocolmo, a gente de vez em quando tem essas conversas, né, Ricardo? E é muito nítido essa diferença, né, entre o Brasil e outros países, né?
que aqui no Brasil parece que a gente tem essa necessidade de ficar lendo quilos e quilos de teoria e nunca vai pro laboratório. Eu acho que a minha leitura da situação é que, assim, em economia a gente tem pelo menos 3 paradigmas aí, né? A gente tem o paradigma lá do Friedman, tem o paradigma lá do Marx e tem o paradigma que o Keynes usou, mas que não é bem dele. No Brasil parece que a gente tem que aprender todos esses paradigmas e depois, se der tempo, a gente aprende alguma coisa mais prática, né? Mais empírica. Não, eu concordo com o Vitor, tá? Agora tem anota isso aí, ele concorda comigo. Né? Ele pegou o jeito como é que funciona a gravação. Fala aí que ele falou muito bem. Não, mas olha só, eu concordo com o Vitor, mas eu acho que ele tá esquecendo o outro lado também, tá? Que, tudo bem, tem esse negócio de ter que, você faz 6 meses de Marx e lê metade do livro do Keynes, metade do livro do Kalec e não sei o que. Agora, do outro lado, você tem, quando você vai pra área quantitativa, você fica no negócio de comprovar tudo. Tem que provar, tem que derivar não sei o que. Você fala no Brasil. Propriedades. No Brasil. Ah. Você tem que mostrar as propriedades e não sei o que. Pra quê, cara? Se você vai ver no mundo, é muito pouca gente que sabe essa parte da área quantitativa, que sabe fazer tudo formalmente, etc. O mais importante é você saber a intuição, para você não fazer besteira, saber as limitações, mas o mais importante é você saber fazer, é você saber sentar ali, usa um programa. Você tem que saber usar um programa, no mínimo, sabe mostrar resultado. Não adianta nada você me mostrar que um estimador é consistente, que não sei o quê, se você não sabe me dar um estimador. E é assim que tá. É esse que eu acho o problema. Entendeu? É esse que eu acho que é o maior problema. Eu acho que a gente falou muito pouco desse país hipotético. Mas eu não sei como abordar esse país hipotético. O que você quer falar do país hipotético? Eu também achei que a gente falou pouco do país hipotético. Falou muito pouco do país hipotético. O mais importante desse país hipotético aí é óbvio que o Banco Central... Não, nesse quesito é óbvio que o Banco Central forçou um pouco a barra aí da relação entre as variáveis. Não, pouco é bondade. Não, mas eu acho importante, eu acho que assim, um trabalho sério, empírico, para tratar isso, teria que tratar também do que mudou no mundo externo e o efeito que isso teve nessa relação entre as variáveis. Eu acho que para ser sério, você tem que ser sincero, né? Você tem que dar se houve uma mudança, você tem que mostrar aonde que houve a mudança, o quanto que foi devido ao cenário externo e o quanto foi devido à não suposta independência do Banco Central. Tem um trabalho do Samuel que ele tenta estimar isso. Ele fala que 1/3 seria do mundo externo, né? Essa redução do crescimento que a gente teve, e 2/3 seria problema de política econômica. Essa maior interferência do governo na economia teria gerado uma maior imprevisibilidade, isso aí gerou menor investimento, menor crescimento. Parece razoável. Mas assim, se a gente pegar, eu tenho muitos problemas para conversar com quem fica defendendo o governo, é justamente isso, porque esse negócio, o governo fez tudo que estava à disposição dele para fazer, né? Para tentar amenizar uma crise, um choque externo. Só que parece que ele não entendeu, ou não quis entender, que no meio desse caminho você teve uma taxa de desemprego muito baixa, né? E isso gera um descolamento de salário e produtividade que vai gerar vários equilíbrios na economia. Parece que isso que ele não entendeu, que uma ação dele gera uma reação nos agentes. Eu queria explorar mais isso do ponto de vista econômico, pra gente terminar. Não, mas isso daí é justamente o que a gente falou desde o início. É você abusar das relações. Eu acredito que essas relações são relativamente estáveis. Elas mudam, mas são relativamente estáveis. Agora, você tem como tentar manipular essas relações, que é basicamente o trade-off. Tem trade-off entre as variáveis. E agora, não tem como, né? Chega uma hora que não tem mais como maquiar isso aí. Eu, apesar de sempre contra o que você fala, eu acredito extremamente... Você vai contra só de pirraça. Eu vou contra, mas assim, eu acredito, uma das coisas que eu não gosto de confessar isso, mas eu acredito muito naquela ordem, na condição de primeira ordem, mais básica de todas, que é a razão entre as produtividades tem que ser igual à razão dos preços. Isso daí pra mim é uma coisa tão óbvia. É uma coisa tão óbvia que
você consegue fugir, né? É o que a gente estava falando outro dia que eu comentei da poupança, né? Você falou de poupança, vocês aqui mesmo, né? Hoje, Por acaso, podcast. Não, mas foi de 2 semanas atrás, não foi desse agora. Não, foi exatamente. Aí, o problema não é se a poupança vem primeiro ou a poupança vem depois, o investimento primeiro ou depois. O problema é que você consegue manipular esse desequilíbrio por um certo tempo. Agora, depois tem problema. Depois vai ter problema. É a mesma coisa do coeficiente. No ambiente econômico. A mesma coisa é o coeficiente. O coeficiente numa equação é o quê? A relação entre duas variáveis. Você consegue sair desse equilíbrio, dessa igualdade que deve existir ali? Consegue, certo tempo. E depois não tem como. E tem sempre que levar em consideração que a atuação, né, essa tal política econômica anticíclica, ela gera uma reação nos agentes econômicos. Aí você tá falando da endogeneidade dos coeficientes, críticas de Lucas. Por isso que você, para resolver isso, você tem que microfundamentar os modelos. Não é só isso, né? Para levar isso em consideração, você tem que microfundamentar e ainda considerar que elas variam toda hora, né? Se eu não estou errado, mesmo os modelos microfundamentados, deve estar falando de DSGE, não consideram grandes mudanças nos parâmetros não, tá? Mas você pode falar que eles estão mudando. Se você reestimar toda hora, sim. Mas é aí que vem justamente esses novos modelos que eu falei, consideram os coeficientes variando ao longo do tempo, mas também os choques, né? Variando ao longo do tempo. Volatilidade não só nos parâmetros, mas como nos choques. E é isso aí? Alô, John, um abraço. Um dia isso vai deixar de ser engraçado, eu tenho fé. Mas uma pergunta assim, que não sei se é pertinente ou não, mas por que o John ele fica online também? Não é você que grava o negócio e depois manda pra ele o arquivo? Então, é só pra meio que... Não, perguntei por que ele tem que ficar online. Ele não tá online. Ele não tá escutando a conversa? Ele não tá escutando? Tá escutando. Aí, pessoal, boa noite. Valeu, obrigado. Não dá pra levar a sério, cara. Pra mim ele ficava... Quando... Edita ao vivo. Para de gravar, Renato tá sendo gravado, Renato. Para de falar. Caralho. Ele vai ter que aparecer, hein? Ele vai ter que aparecer lá. Caraca, cara. O cara acha que o editor do programa tá aqui online no Skype escutando a gente, só que não fala nada. Eu tô me escangalhando de rir. Esquece, vamos começar a gravar, Tô sozinho aqui ou como é que é? Não, tá bom. O Vitor tá aí ainda ou como é que é? Desmaiou? Tô aqui. Tá. O Vitor não saquei se ele bebeu muito ou bebeu pouco. Ele bebeu pouco. Teve algum problema aí. Acho que ele não bebeu, o problema dele foi esse. Com medo que eu tô falando demais. Acho que eu vou ficar quieto agora. Não, pô, você é o convidado. A gente tá aqui só pra ouvir você falar. Eu já tá de saco cheio da minha voz, já. Todo mundo. Tá vendo aí? Falou de uma maneira tão natural, né? Não, todo mundo. Bem, beleza. John, Deixa você pode o Ricardo Lema falar aí. Não, eu tô me sentindo mal porque parece que o papo aqui foi uma merda, né? Mas sempre parece, depois da edição que fica legal. O John faz milagre. Você não tá acostumado. Isso aqui é tipo um Photoshop. Photoshop do áudio. É um Audio Shop. É um Audio Shop.